Olá, bom dia. Tudo bem com você que está aí do outro lado assistindo? Sei que vocês aí sempre estão comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vai assistir. Então, uma ótima boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, né? Então, eu vou falar de um assunto hoje um pouco espinhoso aí, né? Espero que as redes não cortem aí, que eu vou estar falando aqui hoje, que é. Deixa eu só pôr no público aqui no, no Facebook, né, para que as pessoas no Facebook também possam acompanhar. Ver se o áudio está saindo do outro lado. O áudio está saindo já, está tudo perfeito. Então, o tema de hoje, né, os ímpios perdoam a si mesmos, mesmo que sejam criminosos, né? Então, nós estamos vendo aí a situação, né, onde o próprio, veja aí, né, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perdoa os crimes do próprio filho, né? Então, vai dizer o quê? De um homem de grande poder no mundo inteiro, uma pessoa que deveria estar dando exemplo, para estar mostrando exemplo para o mundo inteiro, que era para ser justo, né? Mas e que declarou que ia fazer justiça. Mas nós sabemos que não há justiça nenhuma nessas figuras e no ser humano não há justiça própria, não há interesse nenhum. O ser humano toda vez vai agir em busca do seu próprio interesse. E essas pessoas jamais serão igual ao nosso Deus. Apesar que eles da esquerda, né, que nem a turma dos Petralhas, dos PSOL, toda essa turma da esquerda, dizem ser pessoas boas, dizem ser pessoas justas, né? Dizem ser pessoas que praticam justiça para o pobre, para o necessitado, defende os excluídos da sociedade, né? Do marginalizado, tratam como coitados, né? Essas pessoas e dizem fazer justiça. Só que daí aí, ó, tá claro, ficou claro que eles não têm senso de justiça e não estão nem aí para a justiça. São eles que cometem todo tipo de atrocidades com as criancinhas, né, com os bonequinhos no ventre da mãe, né, praticando aquela palavra que eu não posso falar de abuso, né, retirando as bonequinhas das mamães aí, recém-nascido, desde o momento da concepção, né? São eles que estão praticando tudo isso de perversidade e maldade. São eles que fazem isso. São eles que praticam essas coisas e acusam a gente, os conservadores cristãos, acusam o cristianismo, acusa a Bíblia, acusa Jesus Cristo de ser, né, uma pessoa que persegue, uma pessoa má, né, e que o cristianismo é mau. Se o cristianismo é mau, então logo o Cristo seria mau, porque a palavra cristão significa ser pequeno Cristo. É agir com justiça, é ser justo. E agora ficou provado, né, por esse governante aí, né, que governa quase o mundo inteiro aí, ficou claro que eles é que pervertem o juízo, são eles que distorcem tudo isso, tá? E neles não há juízo nenhum. E vamos ver, agora acompanha comigo, né, o que Deus fala sobre isso. Eu vou compartilhar a Bíblia com vocês, né? Deixa eu só voltar aqui. Vou compartilhar a Bíblia aqui com vocês e vocês vão ver o que Deus fala, né? Tá aí a Bíblia, né? Não é esse texto aqui vai ser visto depois.
é um outro texto onde Deus mostra que ele, no livro de Êxodo, que Deus não distorce o juízo, nem para o rico, nem para o pobre, nem para ninguém. O Senhor Deus, ele é um Deus justo, um justo juiz, tá? E ele julga com justiça. E este justo juiz, a gente pode ver aqui, ó, no livro de Salmos, né? Salmos 7:11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então Deus vê essas afrontas desses governantes que deveriam estar dando exemplo e estão dando mau exemplo. Mas Deus sim, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já tem o arco, né, e tem no pronto, né, para aplicar a sua justiça. Para ele, né, para o homem ímpio, né, para aquele que comete injustiça, Deus já preparou o instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Então Deus age com justiça, né? Esse presidente dos Estados Unidos, né, esse camarada aí, ele livrou o próprio filho do julgamento do juiz, da própria condenação, sendo que Deus não age assim. Então ele, como presidente, deveria, ele como representante dos Estados Unidos, uma pessoa né, que representa a autoridade, deveria ser igual a Deus. Mas como eles não são igual a Deus, e como eles não são filhos de Deus, na realidade, eles são filhos de Satanás, eles não agem com justiça. Quando Deus, na verdade, sempre age com justiça. E Deus é justo. E não vai permitir a injustiça. Em Êxodo 23, 7, também o Senhor diz assim, 23, 7, veja aí comigo, acompanhe comigo. Porque não justificarei o ímpio. Tá vendo? Não, Deus falando ao povo de Israel, quando eles estiverem na terra, não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Da falsa acusação te afastará. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Tá vendo? Não é para matar o inocente e o justo, porque Deus não vai justificar o ímpio. Não é para matar o inocente no lugar do ímpio. Como se, ao matar o justo, na causa torcida, a pessoa condena o ímpio à morte e deixa o ímpio vivo. E Deus está dizendo, não, que ele não vai justificar o ímpio. Tá vendo? Deus não vai justificar o ímpio. Tá? Então, Deus é Deus justo. E também temos Provérbios 17:15. Diz assim: o que justifica o perverso, o que justifica o perverso. O presidente dos Estados Unidos justificou o perverso, que é seu filho, que foi condenado pelos juízes. E você não aceita isso. Por que você aceitaria de Deus? Então Deus é justo. Ó. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Abominável. Então esse presidente dos Estados Unidos é um abominável. Tá? É um abominável. Abominável diante de Deus é aquela pessoa que cometeu um crime que tem que ser colocado na cruz, abominação, né, diante de Deus. Né? Maldito todo aquele que for pendurado na cruz, é um abominável diante de Deus, é um amaldiçoado. Então, o que justifica o perverso e que condena o justo é um abominável, né? É um maldito diante de Deus. Tá? Então, esse presidente aí, ó, ele, né, eles que dizem ser a turma do woke, né, ele que é favorável a turma do woke, né, que defende a justiça do pobre necessitado, ó, livrou o próprio filho. E Deus não aceita esse tipo de coisa. E Deus não é assim, porque Deus é justo. Então podemos dizer, se os homens não fizerem justiça nele, Deus fará justiça no final. Porque Deus é justo. Que a gente já leu lá no Salmo 11, né? Que Deus vai vingar
do perverso, a sua maldade. Deus não dá para o inocente o culpado. Tá vendo? Então, Deus que não justifica o perverso. Mas daí, a turma do Walker pode dizer assim e falar assim: mas vocês dizem, vocês falam, mas as pessoas podem perdoar, né? As pessoas podem perdoar. Vamos ver um texto lá também, Romanos 8:32. 8:32. Ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então aqui Paulo está dizendo em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porque Deus, você pode dizer, você pode ler aí, né? O texto de João 3,16, né? Para querer te justificar, ó ímpio, justificar da sua maldade, justificar da sua perversidade. Você pode tentar se justificar dizendo que Deus também perdoou a todos os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus estaria perdoando as pessoas porque todos são culpados. Então, aqui no verso João 3,16, Deus estaria perdoando. Se Deus perdoa, né, você pode usar esse argumento de João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você pode usar erradamente, né, erroneamente, esse texto dizendo, mas Deus perdoa. Se Deus perdoa, por que o Joe Biden não vai perdoar o seu próprio filho? Só que tem um porém, ó ímpio, nércio, ignorante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou de fato o mundo, as pessoas de tal maneira, que deu, ó, ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça. Ele não perdoou as pessoas sem cobrar o justo pagamento. Deus cobrou a nossa dívida. Deus fez justiça a si mesmo. E Paulo vai falar sobre isso lá no livro na carta aos Romanos 3:23, ó. Presta atenção no que diz Romanos 3:23. Aqui, ó. Estão acompanhando comigo? Deixa eu ver. Tá aparecendo aí em cima, ó. Vocês acompanham no 3:23, ó. Tá aí, ó. Deixa eu só dar uma coisa na Bíblia aqui para que eu possa ver o que eu tô falando e o que eu tô dizendo, né? Posso acompanhar junto com vocês. Possa ver a própria imagem para ver o retorno aqui, né? Então veja só. Fechou. Aí fechou, né? Então o que acontece? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória é poder, precisa do poder de Deus operando na vida deles. Sendo justificados, ó, justificado. O termo justificado é tirado do termo jurídico, do grego, justificados. Você foi justificado por outro, não por você mesmo, não pelas suas obras, não pelas suas atitudes.
sendo justificado gratuitamente por sua graça, favor imerecido, você recebeu. A justificação aqui é graça, é um favor imerecido. Alguém te justificou de graça, sem cobrar nada, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus que você recebe perdão, que os homens recebem perdão. Então isso significa que Deus, ó, a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação que da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé. Justificador, ó, em cima lá o termo, ó, sendo justificados, ele mesmo é o justificador. O próprio Deus, que é justo, porque Jesus é Deus, Jesus o justo, que é Deus, e ele é o justificador, a ele quem justifica. Ele mesmo pagou a Deus pelos os nossos pecados e delitos. Não foi de graça. Alguém teve que pagar. E no caso do presidente dos Estados Unidos, o próprio pai livrou o filho de pagar na justiça dos homens na terra, pagar pelos seus crimes. E o Joe Biden ele não é Deus, ele não é Jesus, ele não podia perdoar o seu próprio filho, porque ele não tem como justificar, ele não pode pagar. Joe Biden não pode pagar no lugar do filho. O que ele pagou pelos crimes? Quem é que pagou pelos crimes do filho do presidente dos Estados Unidos? Hunter Biden. Quem é que pagou? No nosso caso, nós temos um, ó. É esse aí, ó. No nosso caso, porque aquele que não poupou seu próprio filho antes, por nós o entregou, tá vendo? Tá vendo? Jesus foi entregue por nós para nos justificar. Então Jesus estava morrendo na cruz, tomando o nosso lugar, morrendo a nossa morte. Tá vendo? Então, como é que alguém perdoa os crimes do seu próprio filho e não justifica e não faz com que o pagamento seja feito? Então isso não é justiça, a justiça não foi feita. E é assim que esses homens, filhos de Satanás, caminham. E Deus não trabalha dessa forma. Quando foi para Deus nos perdoar, Deus fez alguém pagar os nossos crimes no nosso lugar. E vamos ver quem é que pagou. Ó. No livro de Isaías 53, que fala sobre o Filho de Deus, fala sobre aquele que vem pagar os pecados das pessoas. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-mo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. Aqui é Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E comum quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá vendo? Jesus tomou sobre si todo o castigo, todo o juízo, toda a justiça de Deus foi derramada em cima de Jesus, para ele mesmo ser justo e o justificador. E assim nós fizemos o pagamento a Deus pelas nossas transgressões, foi pago a Deus, e agora Deus pode nos receber como filho. Por quê? Porque Deus não deixou impune nosso pecado. Antes, o primeiro homem que nasceu com condição suficiente
para pagar pelos pecados de todo, que é Jesus, o filho de Davi, o descendente prometido de Abraão, Isaac e Jacó, nasceu descendente da mulher, Gênesis 3,15, nasceu pela primeira vez um homem em carne, que é capaz de sofrer e pagar pelos delitos de todos. E assim Deus é justo e o justificador daqueles que creem. Deus não perdoou aquele que crê em Cristo Jesus de graça. Nós não somos perdoados de graça. Houve um pagamento que é pelo próprio Cristo Jesus. É isso que Isaías está falando. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Por causa da transgressão do povo, tá vendo? Ele pagou. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na morte, posto que nunca fez injustiça, ele era justo, nem dolo algum encontrou sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Tá vendo? Porque a iniquidade deles levará sobre si. E aqui ele está falando de Jesus. Isaías está falando de Jesus. O telefone está tocando aqui. Tá? Então, Isaías está falando exatamente isso. Que Deus fez. Jesus morreu. Jesus, ó. Jesus morreu na cruz. Foi ele. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós todo o entregou. Para quê? Para sermos justificados. Fomos justificados pela morte de Cristo. O juízo caiu sobre nós através de Jesus. Jesus recebeu o juízo. Todo o juízo foi derramado sobre Jesus, que é o que eu li lá em Romanos. Então, pessoal, esse camarada aí, ó, né, que justificou o seu próprio filho, cometeu uma abominação. Essa turma é a turma filhos do diabo, filhos de Satanás. É assim que eles agem. E Deus falou deles. O Senhor falou deles. E você vai ver onde é que o Senhor falou deles. Lá no Evangelho de João 8, Jesus está dizendo assim, ó, olha o que Jesus diz aos fariseus, aos escribas, aos sacerdotes, às autoridades do povo, que iam toda vez que Jesus estava em Jerusalém, eles iam lá para matar Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis do que viste em vosso Pai. Né? Então Jesus está falando que Jesus faz o que viu junto do Pai, que é toda a justiça operada que Deus vai fazer através junto de Jesus, que Jesus já tem em mente e já sabe, porque ele é o próprio Deus.
Então Jesus está dizendo que ele está falando daquilo que ele viu junto com o Pai. Aí os homens, porém, fazem aquilo que eles viram junto do Pai deles. Então todos esses governos de petista, pessoalista, nos Estados Unidos, Joe Biden, Kamala Harris, toda essa turma, todos eles só fazem aquilo que eles viram junto com o Pai deles. E vamos ver o que eles viram, o que eles fazem, e quem de fato eles são filhos. Vamos ver aí, Jesus vai mostrar para eles quem é essa turma que pratica a maldade e a perversidade, eliminação de criancinhas e tudo mais, apoiando tudo que não presta no Brasil, né? O nove dedo aí, né? Toda essa galera, né? Que apoia tudo isso. Ó de quem eles são filhos. Então eles responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. E qual é o pai deles, né? O vosso... É vosso pai. Aí disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí eles falam para ele: temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mas qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir minha palavra. Essa turma do Oca, essa turma do Biden, da Kamala, sabe, essa turma dos petistas, de toda essa galera aí que apoia, né, eliminação de criancinhas, todos eles não é de Deus e não vem de Deus, eles não lêem a Bíblia, eles não gostam de Bíblia, eles querem que a Bíblia seja tirada de escola, de tudo canto, eles odeiam a Bíblia, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam a igreja e tudo mais. Vós sois do diabo, ó. Eles são do diabo, ó, que é o vosso pai. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo, ó, tá vendo? O próprio Joe Biden aí é filho do Satanás, ó, porque ele satisfez o desejo do diabo, que é o quê? Mentiu, roubou, falcatrua e perdoou o próprio filho, onde ele não poderia perdoar. Então ele é um iníquo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Tá vendo? Quem é de Deus, manifesta a justiça. Quem é de Deus, pratica a justiça. Esse presidente Nico, esse Nico aí, ó, ele não é de Deus. Ele não crê na justiça de Deus. Ele não fez justiça na própria casa. Ele não fez justiça na própria família. Ele perdoou a iniquidade, a perversidade e os crimes do próprio filho. Tá vendo? Ó? Em detrimento, Deus não perdoou o seu próprio filho. Deus não é que Deus não perdoou. Deus derramou as nossas culpas e as nossas iniquidades. Deus deu o seu próprio filho unigênito sem pecado. Jesus disse aos escribas aí: quem é que me convence de pecado? Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Assim Deus praticou a justiça. Quando foi o momento de Deus nos perdoar, ele vendo o nosso pecado e o nosso erro, e sabendo que nós merecíamos a morte, a condenação, a cruz, ir para o inferno, sofrer, o que Deus fez? Deus veio em nosso socorro e nos perdoou, mas ele não perdoou sem antes cobrar em um homem todo o pagamento da justa justiça que deveria ser praticado na vida de cada um de nós. Então, quando você crê em Jesus e confessa ele como seu único Salvador, você é justificado, você é colocado na cruz de Cristo. E aí, com essa justificação, você pagou por todos os seus crimes em Cristo Jesus. Só que para isso você tem que crer nele. Porque é isso que fala aqui no mesmo Evangelho de João, né? Evangelho de João. Se a gente continuar lendo, né?
no 3, Evangelho de João 3,16, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, ó, tá vendo? Quem nele crê, é uma exclusividade, ó, é só quem crê, não é todos do mundo inteiro, é só quem crê. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, né? De novo aqui, ó, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá vendo? Porque Jesus veio como luz, morreu por nós, deu sua vida por nós na cruz, nos justificou diante de Deus, pagou o nosso preço, pagou a nossa culpa a Deus, e assim nós somos justificados. Então, se Deus justificou, se Deus deu o seu Filho como oferta para morrer no nosso lugar e assumir a nossa culpa, como é que pode um homem perverso desse, que não tem justiça própria nenhuma, nem nele, nem em ninguém, como é que ele pode ter perdoado seu próprio filho todos esses crimes? Isso é para que você entenda que esse povo são filhos do diabo, porque eles praticam as obras do diabo. E por que muitos dentro da igreja, muitas pessoas batem palma, apoia, vota nesses candidatos, vota nessa turma que pratica todo esse tipo de maldade e perversidade? Para essas pessoas que não foram justificadas, elas nem creem em Cristo Jesus. E você dá o seu voto, você dá o seu apoio. Como é que pode um cristão dentro da igreja apoiar uns filhos do diabo que pratica toda a maldade e perversidade, que não age com justiça? O cara é o presidente dos Estados Unidos. No mundo inteiro tem acesso, é uma referência. É um exemplo, era para ele dar o exemplo. Ó, meu filho cometeu crime e ele vai pagar e eu não vou livrar a cara dele. Apesar de eu poder livrar como presidente, eu não vou dar um indulto meu como presidente, eu não vou dar um perdão presidencial para o meu filho, porque eu quero que todos no país vejam o exemplo que a justiça tem que ser feita. Mas não, ele, como ele é filho do diabo, ele é filho do Satanás, ele tomou para si essa prerrogativa e perdoou todos os crimes do seu filho. Então isso fica claro e evidente para todos, um testemunho da maldade e da perversidade, o qual nem Deus fez isso. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele que nos criou e nos fez, ele podia, sem justificação nenhuma, sem nada, ir lá e perdoar. Eu declaro todo mundo perdoado, ninguém vai para o inferno, ninguém vai sofrer dano nenhum, porque eu sou Deus, eu sou soberano, sou eu que decido. Não, Deus desceu ao nosso nível, Deus desceu abaixo de nós, vindo na pessoa do seu próprio filho, dando o seu corpo, o seu sangue, que é perfeito, imaculado, sem culpa nenhuma. Ele tinha um homem perfeito. E ele sendo Deus, Filipenses fala isso, que Jesus, tendo forma de Deus, não usurpou não usurpou o lugar de Deus, não quis ser igual a Deus. Ele era onisciente, onipresente. Jesus era Deus, sabia de tudo, controlava tudo. Ele se esvaziou. Ele não usou nada da sua deidade como Deus aqui na terra para poder se justificar, se retratar, se livrar da cruz. Ele, como Deus, podia se livrar da cruz e mandar todo mundo para o inferno, que era merecido e justo. Não, ele desceu abaixo de nós, se tornou miserável, um maldito de cruz, porque diz a lei, maldito todo que for pendurado no madeiro. E Deus fez isso para nos justificar. Agora, como é que um homem desse, perverso, pecador, a favor de aborto, a favor de tudo que não presta, ele vai lá e justifica o seu próprio filho? Então veja como esses são filhos do diabo, são filhos de Satanás. E todos esses que seguem eles também são igual a eles. Então caia fora, não ajude esse povo, não dê o seu voto, não vote nessa raça amaldiçoada, porque eles são maus e perversos. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado que você que acompanhou, você que esteve comigo, deixa o joinha, seu like, compartilhe no canal se não é inscrito, no Rumble, no Facebook. Compartilhe para que mais pessoas vejam esse vídeo e entenda como é que esses homens são maus.
Eles que deveriam dar o exemplo no cargo de poder são os primeiros são os primeiros a não fazer justiça. Enquanto Deus fez justiça por você no seu lugar e você rejeita Deus em detrimento deles. Você apoia a injustiça deles em detrimento da justiça de Deus feita por você. Como é que pode você fazer isso? Como é que pode um homem fazer isso? Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixa o joinha, seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima tarde. Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilhe com mais gente para que entendam que Deus é justo e justo juiz e Deus não comete injustiça. Mas os homens são filhos do diabo e cometem injustiça. Tá bom? Então, se você entendeu, compreendeu, deixa um comentário aí embaixo se é isso mesmo, se você concorda comigo ou não. Deixa um comentário se você concorda ou não. É isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo. Deus fez justiça e os homens fazem injustiça. Mas a justiça de Deus será feita.